É... Bom, gente, hoje nós entramos no capítulo 11. Basicamente, o capítulo 11 é o nosso último capítulo do livro. Ele, inclusive, é um capítulo que foi acrescentado no livro, na edição em papel do livro, na segunda edição do livro, quando eu percebi que era muito importante que a gente percebesse que produtos de informática, ou produtos ligados à área de tecnologia de informação em geral, eles tinham uma lógica de comercialização, de marketing, de produção, né? Enfim, diferente de outros produtos tradicionais, e que vale a pena a gente discutir, refletir um pouquinho sobre isso, né? Então, na época já, isso aí estou falando de quase 20 anos atrás, eu escrevi, então, esse capítulo, que foi também muito inspirado num livro do Cal Shapiro, um professor lá de Berkeley, que tem um livro muito interessante, eu até vou colocar depois nos nossos links ali no Moodle, né, o nome do livro dele, e até um link para uma edição eletrônica, que se chamava A Economia da Informação. Tá? Eu mudei um pouquinho o título do capítulo, aqui, ao invés de falar de economia da informação simplesmente, embora vocês vão notar, tem muito aí até de linguajar econômico, né? Eu optei por falar mais na lógica do mercado de informação, porque ele vai olhar também a partir de uma perspectiva mercadológica, né? E, na realidade, o Cal Shapiro, no livro dele, ele também faz isso. Eu lembro que eu escrevi esse capítulo em 2003, né? Eu tinha estado em Berkeley em 2002 como estudante de doutorado ainda, e por várias vezes a sala dos doutorandos ali ficava do lado da sala do Cal Shapiro. Por várias vezes eu fui conversar com ele sobre esse livro. Era um livro que me impressionou muito. Hoje vocês vão encontrar só no sebo, mas assim, é um livro que continua sendo, eu considero, uma referência para quem quer entender como comercializar produtos de informática, né? Basicamente, a grande diferença de produtos de informática para produtos mais tradicionais é que, como eles são completamente virtuais ou digitais, né, não existe custo de produzir uma nova cópia, né? Então, depois que a Microsoft desenvolveu o Windows, né, ela podia vender ou pode vender quantas cópias ela quiser do Windows, sem ter que ter nenhum custo adicional de produção, né, desse item, né? Então, até tem que tomar um pouquinho de cuidado com as palavras que a gente utiliza para falar disso, né? Porque no caso de produtos de informação, existe um custo elevado de desenvolvimento e depois o custo de produção, né? A produção, assim, se a gente for pensar mais em gerar uma nova cópia, é zero, né? Em outros casos, para outros produtos, existe um custo de desenvolvimento, mas depois produzir cada nova cópia também implica em novos custos a serem incorridos, né, vamos dizer, pelos compradores, né? Desculpe, custos incorridos pelo fabricante, o que vão acabar interferindo e gerando um preço mais elevado para o cliente, né? Então, tem essa peculiaridade, não é uma mera peculiaridade, ela faz uma diferença tremenda na forma como se pode pensar a estratégia para produtos de informação. É disso que a gente vai tratar nessa aula de hoje, né? Eu coloquei a minha ideia aqui de novo. Eu gostei bastante da forma como funcionou o nosso encontro anterior, né, em que vocês abriram o microfone, a gente debateu bastante aquele artigo do Nicholas Carr sobre a forma como a internet tinha transformado o ser humano, né, e hoje a gente pensa diferente do que a gente pensava. No passado a gente passou a ser um bicho diferente, né? E eu queria aproveitar vamos dizer, pedir para vocês abrirem o microfone e a gente discutir também isso aqui na aula de hoje. E aí eu preparei aqui né, um conjunto de slides. Eu só tenho que achar isso aqui no meio de tanta tela aqui. Tipo, eu posso fechar aqui. Só um segundinho. O que mais dá para fechar? Eu perdi aqui. Aqui está. Eu preparei um conjunto de slides para a gente sobre, então, a lógica própria do mercado de produtos de informação, que acho que ajuda aqueles que leram o capítulo já antes dessa nossa discussão, para que a gente possa fazer uma discussão melhor disso aqui, né? Então, como eu disse, baseado, como a maior parte das nossas discussões anteriores, baseada num capítulo lá desse meu livro, aí, Sistemas de Informação, com alinhamento da estratégia de TI com a estratégia corporativa. Vocês nunca viram ele em papel, a não ser ter ido procurar lá na biblioteca da universidade, o que agora a gente não pode fazer nesses tempos de pandemia, mas vocês tiveram contato com, né, a maior parte dos capítulos dele e alguns capítulos adicionais que eu escrevi depois disso aqui, num formato eletrônico, né? Queria colocar aqui alguns slides para a gente começar a debater, né? O primeiro deles é essa discussão vamos dizer, da teoria dos retornos crescentes, né? Retornos crescentes significando aqui que todas as empresas visam ter um retorno financeiro a partir dos seus investimentos, a partir do seu trabalho, né? Pretendem ganhar mais do que elas gastaram para produzir os seus produtos e serviços, né? Na verdade, a teoria mais que a gente chama de neoclássica da economia, né, são os neoliberais, eles em geral dizem assim: fique tranquilo, ninguém precisa mexer na economia, porque a economia tende ao equilíbrio.
E qual que é a lógica de uma economia que tende ao equilíbrio? Basicamente, ela depende de diversos agentes econômicos interagindo no mercado, alguns comprando produtos, outros vendendo. Quando existe só um vendedor e muitos compradores interessados no produto, existe uma tendência para que o preço desse produto suba, por aquela velha lei lá da oferta e procura, né? Quando, ao contrário, tem muitas empresas tentando vender um produto ou produtos similares e poucos clientes do outro lado, a tendência é que os preços caiam, porque esses diversos concorrentes vão ter que reduzir o preço, né? Independentemente do seu custo, eles vão ter que reduzir o preço para conseguir continuar atraindo clientes, e isso vai achatar a sua margem de lucro e pode, inclusive, chegar ao ponto de que os custos de produção sejam mais elevados do que o preço pelo qual o produto pode ser vendido, o que acaba tornando o produto e a empresa inviáveis, né? Mas, em geral, o que esses economistas neoliberais dizem é: fique tranquilo, né? Algumas empresas vão sobreviver, outras vão morrer, mas o mercado tende a um equilíbrio em que sempre vai ter alguém oferecendo produtos e alguém interessado nesses produtos. Quando alguém tem uma ideia muito legal, traz um produto inovador para o mercado, essa empresa tem uma vantagem inicial, os clientes vão estar todos interessados no produto dela, mas daí os concorrentes vão olhar para aquele produto e dizer: nós temos que fazer igualzinho, temos que fazer melhor, então eles também vão agir no sentido de reduzir aquela vantagem que aquela empresa inovadora tinha, né? Então, quando alguém está se dando muito bem, outros vão entrar e vão fazer com que aquele se dê pior ao melhorar o seu próprio desempenho. Isso é o que a gente chama de um mercado que tende ao equilíbrio, né? Eu não gostaria de falar aqui em retornos decrescentes, né? Porque se alguém está ganhando muito, de fato, entram outros agentes nesse mercado, a tendência é que ele passe a ganhar menos, mas se por acaso ele ganhar muito pouco, que deixa de ser interessante para ele, ele sai do mercado e isso faz com que aqueles que ficaram voltem a ganhar mais. Então, para o neoliberal, a ideia é que os mercados tendem a um equilíbrio, né? a um ponto em que há um ajuste entre oferta e demanda, e o mercado se equilibra sozinho, né? Os neoliberais, inclusive, defendem que precisa ter muito pouca, se é que precisa ter alguma intervenção do governo nos mercados, porque os mercados se autorregulam. Era essa a ideia deles. Obviamente, isso aqui não funciona para sistemas de informação, não funciona, ou pelo menos para produtos de informação, desses que têm um custo de desenvolvimento, mas depois não têm custos de produção. Tá? São esses casos que nós vamos tratar aqui como mercados de retornos crescentes. Aqueles em que existe algum mecanismo de realimentação que faz com que, diferentemente do que acontece nos mercados que tendem ao equilíbrio, os mercados normais, em que existe um mecanismo que a gente chama de realimentação negativa, ou seja, tem alguém ganhando muito, outros vão entrar naquele mercado e fazer com que aquele agente ganhe menos. Nos mercados de retorno crescente, se tem alguém ganhando muito, a tendência é que ele vai ganhar mais ainda no futuro, né? Eu queria, já antes de avançar muito aqui, ver se vocês me dão exemplos aí de empresas que, depois de serem bem-sucedidas no mercado, foram cada vez mais bem-sucedidas em função do fato de terem sido bem-sucedidas no início. Quem que me dá um exemplo aí de empresa que seguiu essa lógica nesse mercado de informação? Dá para me escutar? Estou te escutando bem baixinho. Só um momento, então. Agora dá? Agora está melhor. A Amazon, com a AWS, né? O serviço de cloud deles. Isso, e por que você considera que eles têm um produto que o fato deles serem bons naquilo que fazem faz com que eles sejam sempre melhores ou mais bem-sucedidos? Porque eles têm um custo também baixo. Agora a causa do dólar tá não tá tão baixo assim, né? Muita gente agora tá até repensando, né? Para nós brasileiros aqui, né? Pelo menos para nós, porque tá meio desvalorizada a moeda, mas a Amazon ele fornece por um preço bom, um serviço de alta qualidade, né? Então, assim, eles têm todo um sistema conectado, interligado. Então, você não precisa pegar tem todo o sistema deles pronto já, né? Para você usar. Então, você vai lá, contrata, coloca a aplicação para rodar e pronto. E ele tem todo um sistema. E notem que o esforço que eles tiveram que fazer para ter esse produto ou esse serviço disponível para a gente já está feito. Se ninguém comprar, né? O custo que ele teve de desenvolvimento já aconteceu. Tá? Inclusive, ele tem uma característica que a gente chama, em inglês, eles chamam de sunk costs, ou, se eu tivesse que fazer uma tradução assim, ao pé da letra, seriam custos afundados. Né? Eu já gastei, não interessa o que vai acontecer daqui para frente, né? Eu não recupero ou melhor, eu até posso recuperar esse dinheiro, mas eu recupero porque as pessoas estão fazendo compras, mas esse custo já aconteceu e se ninguém comprar, ele aconteceu da mesma forma. Né? Em outras palavras, os custos estão todos ligados ao desenvolvimento do produto, à criação do que eles chamam da primeira cópia. A partir dali, ele pode ir duplicando
né, sem custos adicionais ou com custos adicionais muito pequenininhos, né, comparados com, por exemplo, os custos que uma empresa lá da indústria automotiva tem para construir um carro. Né? Você vai comprar um carro, para cada novo carro existe um monte de ferro, um monte de plástico, um monte de vidro, enfim, um monte de trabalho, de horas de trabalho humano para construir aquela unidade. Então, você nunca vai poder ter, por exemplo, um carro demo, como acontece com o software. Né? Deixa eu ver aqui uma coisa, deixa eu só dar uma mexida aqui numa configuração. Então, não vamos, vocês entendem o que eu estou falando aqui? Vocês não vão chegar numa concessionária e, de repente, o funcionário da concessionária dizer assim, olha, leve esse carro, use ele por 3 meses, de graça. Aí depois ele vai parar de funcionar e você só pode continuar usando se comprar. Né? Não vai acontecer isso porque o custo de produzir esse carro foi muito grande. Eles não podem simplesmente deixar você usar por 3 meses, né? Com todo o risco de você danificar esse carro, ou simplesmente quer dizer, com todo o custo que houve, que foi incorrido na produção dessa unidade específica. Tá? No final da nossa aula de hoje, nós vamos ver que até carros vão acabar se tornando um pouco mais, estão se transformando em produtos de informação também. Tá? Então, até carros tem pelo menos uma parte do carro, não é mais só ferro, plástico, vidro, né, e assim por diante. Tem uma parte ali, que é uma parte importante, que é know-how, que é conhecimento, né, que pode funcionar assim como a lógica que a gente vai discutir aqui para mercados de informação. Bom, mas o Thiago falou aí da Amazon, um exemplo muito mais clássico, e eu diria assim, quem inspirou o Carl Shapiro para escrever a economia da informação, o Carl Shapiro escreveu esse livro junto com outro economista lá de Berkeley, que é o Hal Varian, né? E também foi um exemplo que estava muito na minha cabeça quando eu estava escrevendo esse capítulo do livro também, que é a Microsoft. Né? A Microsoft talvez tenha sido a empresa que melhor compreendeu, ou pelo menos mais cedo compreendeu, que a lógica de mercados de produtos de informação era diferente de outros mercados. Né? Quando lá no final da década de 70, a IBM ainda estava pensando que o mercado de informática era um mercado de hardware, e olhava para o software como sendo um fardo, como algo que precisava ser feito, mas que não tinha nenhum valor, porque ninguém comprava, né, algo que não podia pegar. As pessoas compravam computadores. O software, na percepção da IBM da época, era algo que precisava ser feito, que precisava acompanhar o hardware, mas que não ia fazer com que alguém pagasse mais pelo hardware. Então, quando chegou lá um maluco da Microsoft dizendo que ele topava fazer o sistema operacional para o IBM PC, né, a IBM incentivou esse maluco, que era o Bill Gates, né? Porque ela percebeu esse cara ele sabia que o software era muito importante, porque você não conseguia vender um hardware sem ter um software para permitir o uso daquele hardware. Mas eles não queriam ser a empresa que fosse realizar o esforço de desenvolver software, porque eles achavam que as pessoas não iam pagar por software. Tá? O Bill Gates já tinha, naquele momento lá, a visão de que software seria um bom negócio. E ele continuou se mostrando um grande estrategista da área de software 10, 15 anos depois, quando, em meados lá da década de 90, havia uma discussão na Microsoft sobre o quanto eles deveriam ser mais rigorosos ao lidar com pirataria de software. E o Bill Gates se posicionou muito claramente, né, e ele relata isso num livro dele, acho que é The Road Ahead, né, A Estrada para o Futuro, em que ele diz que a Microsoft não devia se preocupar tanto com pirataria, porque as pessoas estavam aprendendo a usar o produto da Microsoft justamente porque ele estava disponível, digamos assim, gratuitamente. O gratuitamente é em uma versão pirata. E que depois que as pessoas aprendessem a usar o produto da Microsoft, né, elas não iam querer ter que fazer o mesmo esforço para aprender a usar o produto de um outro concorrente. Então ele diz assim, deixa eles usarem primeiro, depois que eles já estiverem aprisionados ao nosso produto, a gente começa a cobrar. Tem um trecho nesse livro, The Road Ahead, em que ele fala claramente, lá eles estavam discutindo sobre a pirataria de software da Microsoft na China, né? E ele diz para os diretores dele lá, fiquem tranquilos, né? Se por acaso os chineses não quiserem pagar agora pelo software, a gente cobra dos filhos deles depois. Né? Olhem como a visão dele era uma visão aí de longo prazo. Ele diz assim, vamos fazer com que o software se transforme no padrão de mercado. Depois que ele se transformar no padrão de mercado, as pessoas vão ter que utilizá-lo, quer queiram, quer não. E aí a gente cobra no futuro. Então, eu sempre digo que é um pouco de lógica de vendedor de cocaína, né? Embora não tenha nenhuma experiência direta com o assunto,
a gente sempre vê relatos de que cocaína, drogas em geral, o traficante, no primeiro momento, ele dá para as pessoas. E só depois que elas já estão viciadas, é que ele começa a vender. E aí elas têm que pagar caro, né? Algumas chegam a pagar com a vida, quando não conseguem, de alguma forma, pagar o que quer que esteja se exigindo deles, né? Então, de novo, sem entrar vamos dizer, nos aspectos mais éticos dessa decisão ou dessa estratégia da Microsoft de fazer venda de software como se fosse venda de drogas, né? De uma forma que o próprio Bill Gates, ele não fala, ele não estabelece essa comparação direta, tá? Mas de uma forma que o próprio Bill Gates incentivava lá na década de 90 ao dizer que se ele não conseguisse vender o software para alguém agora, ele não se importava com isso, ele preferia que essa pessoa usasse o software da Microsoft de graça, mas aprendesse a usar o software da Microsoft e não do concorrente, e lá na frente eles encontrariam uma forma de cobrar, demonstra que ele, independente dos aspectos éticos dessa abordagem, dessa estratégia, que ela acabou sendo muito bem sucedida para a Microsoft, né? Outras empresas adotam estratégias aí, talvez um pouco, inclusive, mais, como é que eu diria assim, sem dúvida, com menos restrições éticas, que seria criar versões de demonstrativo, versões limitadas do determinado produto, que permitam que o cliente experimente esse produto. O produto de informação é um produto de conhecimento, e como todo produto de conhecimento, você só consegue valorizar depois que você adquire o conhecimento, então você não consegue definir quanto vale antes de saber, antes de experimentar. Então, é um tipo de produto que precisa que se experimente, e o próprio experimentar custa caro, porque você tem que aprender a usar, né? Então, faz muito sentido, nesse tipo de produto, você oferecer vamos dizer, um usuário que vai experimentar algum incentivo que compense esse custo, esse esforço ligado ao que a gente chama de custo de aprendizagem. A gente vai falar mais de custo de aprendizagem aí na frente. Nesse momento aqui, nesse slide, né, o que eu queria falar é que, embora nos mercados tradicionais exista uma realimentação negativa, quem está ganhando pode vir a ficar para trás porque outros vão fazer o esforço que puderem para suplantar esse líder de mercado. Nessa área de produtos de informação, a princípio, existe um desbalanceamento. Quem começa ganhando tem uma tendência de se manter à frente no futuro por uma série de fatores, mas principalmente porque o fato de começar ganhando faz com que muitos usuários passem a utilizar esse produto, e quanto mais os usuários utilizarem um produto de informação, mais esse produto se torna interessante também para outros usuários, e mais ele se torna possível para a empresa reduzir o preço, porque, afinal de contas, como a gente disse, os custos são só os custos de desenvolvimento. Então, se você tem milhares ou milhões de usuários, você pode dividir aqueles custos de desenvolvimento entre esses milhares ou milhões de usuários. Se você só tem dezenas de usuários, ou se você só tem um usuário, né, todos aqueles custos de desenvolvimento vão ser arcados por um número menor de clientes. E isso vai tornar menos atrativo para outros no futuro, né, porque se você tem poucos clientes agora, o seu produto vai ser caro e ele vai gerar pouco incentivo para que outros comprem o produto. Se você já tem muitos clientes agora, você pode vender ele mais barato, porque os custos de desenvolvimento já foram ou estão sendo rapidamente amortizados, e isso faz com que você tenha ainda mais clientes lá na frente. Mas, por enquanto, o que eu queria nesse slide aqui é discutir essa questão aí do que a gente chama de realimentação negativa nos mercados tradicionais e numa realimentação positiva, ou seja, quem está ganhando, ganha cada vez mais no caso de produtos de informação. Talvez a forma de vocês pensarem nesse fenômeno de realimentação positiva, talvez uma boa comparação aí seria vocês pensarem, por exemplo, numa situação em que vocês têm um microfone, estão falando no microfone, o som sai amplificado de uma caixa de som e ele volta amplificado para o microfone. O que acontece? Ele vai entrar mais alto ainda e vai sair mais alto ainda na caixa de som. Ou num sistema acústico assim, o fato de ele sair mais alto na caixa de som vai entrar mais alto no microfone, daqui a pouco a própria caixa de som não consegue mais responder, e é por isso que dá aquele zumbido, né? Que é o fenômeno que a gente conhece como microfonia. A microfonia é um fenômeno de realimentação positiva. Quanto mais alto fica, né? Existem sistemas que trabalham com a realimentação negativa, quando algo está alto, por exemplo, uma boia numa caixa d'água, né? Quando a caixa d'água enche, a boia fecha e não permite que mais água entre, né? É uma forma de garantir que aquilo ali não transborde, né? Aí, quando a caixa d'água começa a cair, a boia começa a baixar e isso permite alguma entrada de água. Então, é sempre a boia trabalha na direção contrária, né? Do enchimento da caixa. Quanto mais cheia está, mais a boia impede que ela fique mais cheia. Quanto mais vazia está, mais essa boia vai liberar a entrada de água para que ela volte a encher, né? A alimentação negativa
quando o sinal é contrário àquilo que está acontecendo, é o que acontece nos mercados tradicionais, mas é o que não acontece para produtos de informação. Tá clara essa ideia, gente? Cadê vocês, gente? Posso ir adiante? Beleza. Então vamos adiante. Hoje vocês não estão querendo falar, pelo jeito, né? Só querem escrever. Eu queria que vocês falassem hoje, hein? Preparei isso aqui para vocês falarem. Vamos pro próximo slide, então, né? Por que a gente deve se preocupar, então, com essa questão de retornos crescentes ou decrescentes? Bom, vocês podiam dizer assim, se nós formos a Microsoft, nós não precisamos nos preocupar, né? Bom, claro que tem que se preocupar, porque você tem que entender a lógica do teu mercado até para definir como que você qual vai ser a sua estratégia no futuro, né? Os concorrentes da Microsoft têm que entender que o fato dela ter uma base muito consolidada de clientes torna muito difícil alguém conseguir entrar nesse mercado e competir com esses produtos da Microsoft. Vejam o que aconteceu, por exemplo, com o software livre, né? O software livre que praticamente clonou, eu vou chamar assim de clonou o Windows e clonou o Office, ainda assim não conseguiu fazer com que milhões de pessoas ao redor do mundo continuassem a usar produtos da Microsoft, né? Talvez até tenha interferido um pouquinho com vamos dizer, com o preço de produtos da Microsoft, porque afinal de contas nós passamos a ter pelo menos uma outra opção, né? A gente não tinha simplesmente a opção de ou usa o produto da Microsoft ou não usa, ou usa o produto da Microsoft licenciado ou usa pirata. A gente passa a ter também a opção de ou usa o produto da Microsoft ou usa um outro produto que é muito parecido e que é oferecido de forma gratuita, né? Então, você deve ter mexido, sem dúvida nenhuma, com a estratégia da Microsoft, de alguma forma. A gente até podia debater, eu tenho várias evidências de que isso aconteceu em vários momentos, né? Teve momentos aí para trás em que a Microsoft definiu, inclusive, quando lançar uma nova versão do Windows e o quanto ela ia ser diferente das versões anteriores, levando em consideração o que estava acontecendo lá com o software livre, né? Mas em geral, a gente tem que entender isso aqui, porque hoje a gente está do lado de empresas como a Microsoft, que, de alguma forma, conseguem se impor ao mercado e transformar o seu produto num padrão de mercado, e a partir daí acabam tendo uma vantagem muito grande gerada por esse mercado de retornos crescentes, ou nós estamos do lado dos clientes que não querem virar prisioneiros de empresas como essas, então desenvolvem suas próprias estratégias para lidar com esse tipo de situação, né? Em outras palavras, então, nós todos somos afetados e precisamos compreender as particularidades desses mercados de informação. Já tínhamos falado aqui nos mercados de retorno crescente, né? Que são, então, mercados em que não são necessariamente as empresas que determinam se uma tecnologia vai ser bem sucedida no mercado. Em muitos desses casos, quem determina, né, o sucesso de uma empresa é o comportamento dos clientes. Se muitos clientes aderem ao produto dessa empresa, ela tende a ser bem sucedida. É claro que pode ser para argumentar, bom, mas se os clientes estão preferindo o produto de uma empresa do que de outro, essa empresa já demonstrou que está fazendo a coisa certa em algum grau, né? O que eu quero dizer aqui é que depois que nós, como clientes, nos transformamos em fiéis usuários de produtos da Microsoft, podem até aparecer outras empresas com produtos melhores, que ainda assim, o nosso comportamento de clientes que prefere continuar fazendo o que já fazia, simplesmente porque já sabe fazer, porque não tem, para evitar os custos de troca, faz com que uma empresa como a Microsoft continue sendo bem sucedida no mercado. Isso acontece por causa desse fenômeno aí, adoção cumulativa, né? Quanto mais uma tecnologia é adotada, mais se aprende sobre ela e mais ela é desenvolvida e melhorada, né? Outras tecnologias vão surgir para suportá-la, né? A tecnologia mais adotada acaba sendo melhor compreendida, melhor conhecida pelos usuários, e quando ela é melhor conhecida pelos usuários, forma-se uma rede de suporte, né, que outras tecnologias talvez não consigam ter, né? Já discutimos aqui a questão das economias de escala, né? Então, alguém que vende para muitos um produto que não tem custo de produção, só tinha custo de desenvolvimento, eu pego aquele custo de desenvolvimento e divido por esses muitos para saber qual é o custo por cópia, né? Então, quem tem uma escala grande, quem tem muitos clientes, consegue reduzir tremendamente o seu custo e, portanto, consegue reduzir também tremendamente o preço a ser cobrado dos clientes, né? E, por fim, vantagens, aqui que eu chamo de vantagens de Maria vai com as outras, né? Que é justamente o fato de você estabelecer uma rede de usuários que torna utilizar o mesmo produto
mais barato por diversos motivos, né? O usuário, se você é um empresário e vai contratar um funcionário, existe uma tendência muito maior que ele já saiba usar aquele produto que todo mundo sabe usar, do que um produto que tem pouca aceitação no mercado. Então, custa mais barato para o empresário contratar alguém que já saiba, que conheça um determinado produto, do que contratar alguém para treinar, né? E, portanto, custa mais barato para ele também usar um produto que muita gente conhece, né? Vamos adiante aqui um pouquinho. O que mais? É interessante aqui essa lei de Metcalfe, né? Que diz essa lei é uma lei empírica, sem comprovação científica, fora o fato de que, né, ela se repete, né? Ela vai vendo uma comprovação, digamos assim, empírica ao longo do tempo, né? A utilidade de uma rede é igual ao quadrado do número de usuários que essa rede possui. Quantos de vocês aí têm contas no Instagram? Né? Se vocês colocarem ali, vão ver lá o que aparece lá. Mostra ali no Zoom, gente, no chat. Quem tem conta no Instagram? Enquanto vocês vão escrevendo ali, eu já pergunto para vocês, valeria a pena você ter conta no Instagram se você fosse a única pessoa no mundo que tem uma conta no Instagram? A resposta, obviamente, é não, né? O valor de ser um usuário de uma plataforma como essa é que você quer interagir com outros. Então, quanto mais outros houver, mais interessante fica para você. Então, uma pessoa com conta no Instagram não torna isso atrativo. 2 pessoas já poderia gerar algum valor, né? De repente, você diz assim, se você tiver uma conta no Instagram, sei lá, e o seu melhor amigo também tiver uma conta no Instagram, vocês usam aquilo ali como sendo uma plataforma secreta para interação entre vocês dois, né? E conversa sobre o que está acontecendo no resto do mundo. Tem algum valor, né? Mas se 4 pessoas tiverem, fica mais interessante ainda. Se 16 pessoas tiverem, mais interessante ainda. É daí que vem essa noção de que a utilidade de uma rede é igual ao quadrado do número de usuários. Então, a rede vai se tornando tão mais importante, tão mais interessante, quanto mais gente participar dela, né? Isso vale para usuários de um produto como os produtos da Microsoft, vale para, né, eu acho que eu já comentei com vocês algumas vezes aí que eu até 2018 eu não tinha um smartphone, né? Porque eu pessoalmente não via vantagem em ter uma maquininha dessas, né? Mas são decisões que a gente não toma sozinho, né? O resto do mundo vai tomando a decisão também. Discutimos um pouco isso na aula anterior, né? Quando estávamos discutindo, falando lá sobre a forma como a internet acaba nos mudando, mas nos muda coletivamente, né? E nós não temos a possibilidade de decidir, ou até temos, mas o custo de decidir individualmente não participar de uma rede é grande, tá? Então, o custo de eu decidir que eu vou criar o meu próprio editor de textos, porque eu não gosto do Word, é muito grande, né? Aliás, na atual circunstância, eu diria, é proibitivo, porque a gente já não usa mais o editor de texto simplesmente para gerar um texto. A gente gera esse texto, mas a gente troca esse texto com outras pessoas e a gente espera que essas pessoas tenham o mesmo editor de texto do outro lado para poder, principalmente se nós estivermos falando de algum trabalho colaborativo ou trabalho conjunto, para poder fazer os seus próprios ajustes no texto e se não houver, se as pessoas usarem outros programas para isso, o nosso trabalho se torna mais custoso, né? Então, nós vamos optar por usar sistemas parecidos com aqueles que outros com os quais a gente interage já utilizam, né? Estou até pensando, a minha enquete ali sobre o Instagram era justamente que eu estou até pensando se vale a pena eu entrar nessa rede, né? Porque eu até hoje ainda não coloquei meu pezinho lá. Vamos adiante. Volatilidade desses mercados de produtos de informação, né? Tanto os boatos positivos quanto negativos são altamente impactantes no mercado de novas tecnologias, né? Quando a gente compara esses boatos com comunicações tradicionais de marketing. Por exemplo, se vocês estiverem pensando em comprar um gerenciador de bancos de dados para um projeto que vocês têm lá numa determinada empresa, e de repente vocês ouvem que, sei lá, a empresa que vocês estavam considerando está meio mal das pernas por causa da pandemia, né? E vocês ouvem esse boato por várias fontes, começam a ficar preocupados, porque vocês dizem assim, vem cá, eu não posso, né? A gente não compra um banco de dados, a gente faz um casamento com a empresa de banco de dados que vai durar anos ou décadas, né? A gente quer estar associado a uma empresa que vai estar por aí no futuro, porque depois que eu adotar esse gerenciador de bancos de dados para os meus sistemas, e eu começar a construir os meus sistemas em torno deles, é muito difícil eu converter esses sistemas para usarem um outro gerenciador de bancos de dados, né?
Então, notem que, de novo, uma outra coisa que a Microsoft fazia aí com maestria, e está no limite do que é eticamente aceitável, né? Mas, enfim, era anunciar toda vez que um concorrente apresentava um produto no mercado, que já fazia algo que o produto da Microsoft ainda não fazia, a Microsoft já chegava lá e dizia, olha, daqui a 2 meses o meu produto, né, aquele produto que você já usa, que você está acostumado a usar, vai ter esse tipo de funcionalidade também, né? Estamos trabalhando nisso, então fique tranquilo. As pessoas ficavam, ao invés de comprar o produto do concorrente, ficavam esperando aquela funcionalidade no produto da Microsoft, e em muitos casos ela não estava nem em desenvolvimento e não existia nem planejamento para isso, mas ainda assim, de novo, essa construção de uma narrativa de marketing aí que faça o cliente dizer, olha, você vai querer abandonar todo o teu conhecimento que você já tem no meu sistema para se lançar numa aventura, um outro fornecedor aí, espere um pouquinho que a gente resolve esse seu problema ali na frente. Então, note que, às vezes, a empresa nem é líder, mas ela consegue ainda segurar que os clientes mudem de fornecedor em função desse tipo de estratégia. Eu cito esse caso das estratégias de Microsoft, mas da mesma forma que no artigo anterior aí o autor falava muito em Google, né? Is Google making stupid? O Google está nos transformando em idiotas. Eu não estou falando aqui da Microsoft especificamente, eu estou falando de uma lógica de comercialização de produtos de informação que tende, se a gente não tomar algum cuidado aí, tende a beirar os limites do que é eticamente aceitável, né? Embora normalmente legalmente aceitável. Né? Já mencionamos aqui então a questão de que boatos são importantes, né? E tanto boatos positivos quanto negativos são impactantes nesse mercado. Já tínhamos falado também aqui que custos baixos de reprodução e distribuição podem ampliar ainda mais o gap, essa distância, a lacuna entre ganhadores e perdedores, pois somente as empresas com grandes escalas de distribuição conseguem praticar preços baixos e ainda assim amortizar custos de desenvolvimento que são elevados, né? Temos que lembrar sempre que produtos de informação são caros para produzir, mas muito baratos para reproduzir. E aí nós temos também ainda os custos de troca, né? Custo de troca representa o esforço necessário para substituir o fornecedor de um determinado produto ou serviço e estão relacionados a diversos aspectos. O primeiro deles aqui é a prospecção de um novo fornecedor, né? Se você está habituado a trabalhar com um determinado fornecedor, o simples fato de ter que procurar um outro fornecedor já envolve custos, né? Esses custos de prospectar um novo fornecedor são considerados pelas empresas na hora de decidir se elas querem trocar ou não. É um custo de troca. Quando eu falo custo de troca, é um custo para trocar do teu fornecedor habitual para um novo fornecedor, né? Existem também aqui os riscos e custos de selecionar e se relacionar com um novo fornecedor, né? Você até pode fazer uma boa prospecção de um fornecedor que tem um produto alternativo àquele que você usava, e esse produto parece ser, por todo o teu levantamento, ser um produto que vai cumprir com aquilo que você precisa, mas ainda assim existe um risco. Um fornecedor novo, você não sabe como é que ele se comporta em termos do nível de cooperação ou colaboração que você precisa ter com os seus fornecedores. Tem até alguns aspectos meio psicológicos disso, né? Eu sempre digo assim que a gente prefere o sapato velho porque a gente já sabe onde ele aperta, né? Então, trocar por um sapato novo, muitas vezes, significa trocar o certo pelo duvidoso, trocar aquilo que você conhece, mesmo que você saiba que você conhece, tem seus problemas, mas você consegue gerenciar esses problemas, você tem um medo de trocar isso aí por um fornecedor que você não sabe exatamente como é que vai se comportar, né? Não podemos subestimar de forma alguma esses custos de iniciar uma nova curva de aprendizado. Curvas de aprendizado são um elemento muito importante de aprisionamento tecnológico. O fato de a gente conhecer bem uma tecnologia faz com que a gente relute muito em aprender a usar uma outra tecnologia. E não é questão de que nós estamos confortáveis nós estamos dentro da nossa zona de conforto. É simplesmente que existem riscos em mudar, né? Existem custos em mudar. Existe um tempo que precisa ser gasto para você conseguir obter o mesmo nível de rendimento com a nova tecnologia que você tinha quando você já utilizava. Então, vale a pena, muitas vezes, para as empresas, e isso vale para pessoas também, né, ficar com a tecnologia que ele já está utilizando, simplesmente que os custos de troca são elevados, né? O que mais que temos aqui? Eu vou falar um pouquinho de custos de prospecção, né? São os primeiros custos de troca aí, a que a gente se referiu, né, no slide anterior. E esses custos de prospecção, a gente inclusive imaginava lá quando se começou a debater
nós temos uma discussão lá da década de 90, né, e comecinho dos anos 2000, ele dizia assim, a internet vai acabar com esses custos de prospecção, né, simplesmente porque a gente pode buscar na internet, entramos no Google, buscamos rapidamente e já aparecem fornecedores, quer dizer, o custo de fazer essa prospecção fica muito menor. Era isso que a gente acreditava, né? Na verdade, isso só aconteceu em parte, né? Porque, embora seja fácil e rápido, né, buscar um fornecedor na internet, não é tão, vamos dizer, os outros custos continuam ali, né? Quer dizer, você continua com aquelas incertezas sobre se esse fornecedor é confiável, sobre se esse produto é de fato aquilo que ele promete ser e assim por diante, né? Então, em muitos casos, inclusive, como a internet sempre foi em algum grau terra de ninguém, em muitos casos as pessoas, as empresas se sentem desconfortáveis com a possibilidade de comprar de um desconhecido. Então, marcas que a gente imaginava que deixariam de ser importantes, né, continuaram sendo muito importantes na internet, né, por vários motivos. A marca reduz o custo de busca, marcas normalmente comunicam qualidade, marcas constroem relações de confiança, e relações que duram ao longo do tempo, né. Então, por mais que no caso específico da internet, né, a gente imaginasse lá que a marca podia ser, digamos assim, algo secundário, porque a gente tinha reduzido tremendamente os custos de prospecção, isso não aconteceu da forma como se previa. A marca continua sendo importante. Pensem, por exemplo, hoje nós talvez até nós continuamos valorizando a marca do fabricante e, em muitos casos, nós valorizamos agora uma marca de um intermediário, né? Se vocês pensarem nas grandes empresas de varejo online, elas são grandes empresas de varejo online, né? Vocês já falaram hoje aqui na Amazon, embora você estivesse falando de um outro serviço da Amazon, né? Já falamos da Amazon, mas pensar aqui no Brasil, enfim, Americanas, Barra Submarino, mais recentemente aí, ficando cada vez mais forte aí, Magazine Luiza, Casas Bahia, algumas dessas empresas vindo do mercado tradicional para o mercado online, mas são todas empresas que têm uma marca forte. De modo que a hora que encontra um produto que a gente quer comprar na internet, às vezes a gente encontra até um pouco mais caro numa loja dessas, mas a gente prefere comprar delas do que comprar de uma loja que não tem uma marca consolidada, porque a gente fica com medo de ser vítima de um golpe, de essa empresa não estar preparada para realizar uma logística de entrega satisfatória, ou eventualmente até a logística reversa no caso do produto não nos atender, e assim por diante. Bom, custos da curva de aprendizado, né, também já tínhamos mencionado ali atrás, mas eu quero que vocês refletirem o quanto esses custos de fato são importantes. Vamos pensar aí no teclado, a gente chama esse teclado que a gente utiliza no computador, os gringos chamam de teclado QWERTY, né, em função da posição das teclas ali nos dedos da mão esquerda, né? Esse teclado está aí há muito tempo. Ele já existia antes do computador. Era o teclado que era usado nas máquinas de escrever, né? E lá no tempo da máquina de escrever, o argumento para que as teclas fossem distribuídas da forma como elas são distribuídas no teclado estava associado, ao menos em parte, ao fato de que cada tecla daquelas no teclado de uma máquina de escrever era associado a uma alavanquinha e a um carimbo que batia lá numa folha de papel. Acho que todo mundo já viu uma máquina dessas de escrever, que agora é peça de museu, né? Mas há 30 anos atrás ainda estavam por aí. O teclado ele tinha sido pensado, o seu layout tinha sido pensado de modo que a reduzir a possibilidade de dois daqueles carimbinhos que batiam lá na folha de papel, que eles acabassem se prendendo, porque aí o tempo que você gastava para soltar tornava a sua digitação menos eficiente. Então, existia assim, até levando em conta a frequência com que determinadas letras apareciam uma depois da outra, podiam levar lá o engenheiro de projeto que definiu esse teclado a pensar, talvez a letra A tem que vir aqui do lado esquerdo e a letra L, estou vendo aqui do outro lado aqui, porque aí não tem jeito de as duas se engalfinharem lá, né? Enfim, existiam considerações mecânicas para que esse teclado fosse da forma como é, né? Nós estamos completamente livres dessas considerações mecânicas hoje, porque o teclado é todo eletrônico, né? Não tem nenhum carimbinho batendo lá, não tem nenhuma tecla que possa se engalfinhar com outra, mas nós continuamos usando o mesmo layout. Por quê? Simplesmente porque, se nós mudássemos esse layout, as pessoas acabariam sendo submetidas a uma curva de aprendizado de um novo layout. Nós aqui no Brasil, que às vezes estamos usando um teclado brasileiro, que tem o C cedilha, e outras vezes estamos usando aquele teclado americano, que para fazer o C cedilha, a gente aperta o quê? Eu nem sei o que é, um acento C, né? Veja, o meu teclado é americano,
E eu nem sei exatamente o que eu aperto, mas eu sei usar o teclado americano. Quando eu pego um teclado com C cedilha, eu me bato, eu fico 2, 3 dias ali, até me adaptar a ele. E o pior é que quando eu me adapto a ele, se eu voltar para o meu teclado, eu tenho problema de novo, curvas de aprendizado ou de readaptação, né? Imagina, estamos falando aqui só de questão de uma ou duas letras que estão em posições diferentes, né? Eu, quando tinha idade de vocês, aí era estudante aí no intercâmbio entre a UTFPR e a Fachhochschule de Munique. Eu passei um ano lá, e do teclado alemão para o brasileiro só tinha uma diferença, né? As teclas Y e Z. Duas teclas que a gente usa muito pouco no Brasil, mas que me embaralhavam o cérebro, que toda vez que eu estava escrevendo, e eu estava escrevendo meu TCC, eu trabalho em conclusão de curso enquanto estava na Alemanha, o Y e o Z me atrapalhavam, principalmente o Z, o fato do Z não estar no lugar onde ele deveria estar, né? Isso me atrapalhou tanto que eu cheguei a um momento que eu decidi que eu ia ignorar onde estava o teclado, eu ia, toda vez que fosse para digitar um Z, eu ia digitar um Y, e depois eu passava um corretor ortográfico para acertar essa diferença das duas letras, ou fazer uma macro para substituir Y por Z e Z por Y, né? Curva de aprendizado, né? A gente, depois que aprendeu a fazer de um jeito, tem uma dificuldade enorme para mudar essa forma de trabalhar, né? Há uns anos atrás, eu lembro que circulava na internet, né, um texto aí que, de alguma forma, procurava mostrar o quanto as nossas decisões tecnológicas são afetadas por outras decisões tecnológicas anteriores, né? E a pergunta era: o que define o tamanho de uma turbina de um foguete, né, um foguete para levar o homem à Lua, né? E daí, se vocês procurarem na internet, provavelmente vocês ainda vão encontrar esse tipo de historinha em algum canto, né? Basicamente, a história toda começava, bom, a turbina de um foguete é feita lá na costa leste, lá no nordeste dos Estados Unidos, na costa leste, mas lá para cima, e depois ela tem que vir de trem até a Flórida, onde fica Cabo Canaveral, que é onde são montados e lançados os foguetes, né? Se ela tem que vir de trem, ela vai ter que passar por túneis, né? Então, a primeira restrição ao tamanho dessa turbina, ela vai ter que ser capaz, o diâmetro da turbina tem que ser menor do que o diâmetro do túnel. Aí você pensa lá, bom, mas e quem que definiu esse... Quer dizer, se o diâmetro da turbina vai ser definido pelo diâmetro do túnel, quem que definiu o diâmetro do túnel? Bom, obviamente, foi o trem, né? E a largura do trem, né? E quem que definiu a largura do trem? Foi o trilho. O trem ia em cima do trilho. E quem definiu a distância entre um trilho e outro? Isso aí foi uma coisa que foi puxada lá do tempo, desde o Império Romano, lá, que eles tinham as trilhas por onde andavam as carroças, carruagens, sei lá. E aí você voltava, bom, mas e quem que definiu a largura dessas estradas lá para definir a distância entre os trilhos? Na verdade, nessas estradas passavam parelhas de cavalos, né, puxando uma carroça. E quem que definiu a carroça? Não, a carroça era mais ou menos feita tinha sido inspirada na biga dos romanos lá atrás. E aí, qual era a distância das duas rodas da biga? O que definia? Não, era o fato de ter 2 cavalos na frente. Em outras palavras, quem está definindo o diâmetro de uma turbina de um foguete hoje são 2 bundas de cavalo, uma colocada do lado da outra, né? Isso tudo mostra o quanto a gente é prisioneiro, né, desses aprendizados do passado, ou das decisões que a gente foi tomando lá para trás, né? As tecnologias atuais são definidas em parte em função das potencialidades das escolhas que nós temos hoje em dia, mas sempre com algum tipo de condicionamento, e muitas vezes esse condicionamento é severo, né, em decisões que já foram tomadas no passado. Alguma questão até aqui, gente? E agora eu quero voltar para vocês. Aí faz tempo que a gente queria estabelecer aqui um diálogo, não um monólogo, e eu falei bastante já. Então agora eu queria voltar para vocês aqui e pedir para alguém me explicar um pouquinho quando é que se dá, né? E considerando que o aprisionamento pode se dar em função do hardware, do software ou de serviços, né? Quem é que me dá um exemplo de aprisionamento em função do hardware, um exemplo em função do software ou de serviços? Hardware eu não consigo pensar. Hardware eu não consigo pensar em nada no seu exemplo que você deu no livro, né? Mas. Você pode falar um pouquinho mais alto, não sei porque hoje eu acho que é do meu lado aqui, mas está tão baixinho. O do hardware? Eu não consigo pensar mais nenhum no seu que você deu o exemplo da impressora, né? No livro. Mas de software, eu consigo pensar no próprio sistema operacional também, né? Como ele é um padrão de mercado, Windows, em qualquer lugar que você vai,
sempre vão usar o Windows, né? Querendo ou não, porque além disso, os softwares são voltados para ele, porque tem muito usuário. Então, que nem eu senti muito isso quando eu fui pro Linux. Eu tô usando o Linux já fazer um ano, para mais. Uhum. E eu tenho que sempre ficar procurando alternativas, às vezes, né? Que nem Switch de Office, eu não consigo usar da Microsoft. Então eu tenho que achar algum similar. E eles, você vai ver, eles são muito parecidos com o Office da Microsoft, porque aí para conseguir captar os usuários que estão vindo para ele também. Isso, é para tentar reduzir, para a gente falar que usar o dialeto lá dos economistas, né? Quando alguém faz um produto muito parecido com o do produto concorrente, é porque ele está tentando reduzir os custos de aprendizado, né? Que o usuário vai ter ao migrar de um sistema para o outro. Fazem isso muito também no próprio Linux, né? Eles tentam deixar a interface muito parecida com o do Windows, porque daí o pessoal que vai vir, né, não tem toda aquela curva para tentar aprender uma interface nova. Teve um momento aí ao longo da primeira década desse nosso século em que o OpenOffice, né, que é o Office uma das versões de produto de, como é que chama isso aí, de escritório, de software livre, ele era praticamente igual em termos de interface ao Word. Né? E a Microsoft fez uma coisa que pode parecer contraintuitiva aqui. Né? A Microsoft gerou uma nova versão do próprio Office, muito diferente da anterior. Em outras palavras, ela gerou custos de aprendizagem para os próprios usuários. Em geral, as empresas procuram fazer com que os usuários continuem a usufruir daquele aprendizado que ela já tem, com as versões anteriores, para não ter um esforço muito grande, né, com novas versões do seu produto. Mas a Microsoft, naquele momento, ela fez uma aposta que eu considero uma aposta, assim, por um lado, ela parece radical, mas ela demonstra o quanto a Microsoft tinha noção de que as pessoas estavam aprisionadas ao produto dela. Ela mudou o produto dela de um jeito que existia um risco das pessoas dizerem, sabe o que? A Microsoft mudou tanto agora, que agora está na hora de eu pular para o software livre e usar o OpenOffice. Mas as pessoas estavam tão prisioneiras da Microsoft em termos de, não, mas a Microsoft vai gerar a próxima inovação nessa direção, que elas optaram por fazer esse novo esforço de aprendizado e aprenderam a usar um Office diferente do anterior e fizeram com que o OpenOffice ficasse, de novo, diferente daquilo que as pessoas sabiam usar. Né? Muito curioso, muito ousada, eu diria, inclusive, essa estratégia da Microsoft, porque podia, naquele momento ali, de fato, romper a corda. Né? As pessoas dizem, não, para mim, basta. Né? Eu já sou prisioneiro da Microsoft há tanto tempo, agora está na hora de eu me libertar disso. Não, as pessoas continuaram, investiram de novo em aprender a usar esse novo Office e hoje eles são diferentes. Né? O OpenOffice ficou numa versão muito parecida com o que era o antigo Office e o Office mudou ao longo dos últimos 15 anos aí para algo bem diferente do que ele era. Embora as funcionalidades sejam mais ou menos as mesmas, porque afinal de contas, os dois servem como editor de texto. Né? Quem que dá aí um exemplo de aprisionamento de hardware, além dos que eu já dei lá no livro? Vamos lá, gente. Será que isso significa que o software ficou realmente tão mais importante que o hardware que a gente não consegue mais nem pensar em aprisionamento de hardware? O Matheus ele escreveu que a Apple, né, um exemplo para aprisionamento de hardware. É porque, na verdade, para você usar, né, todo o sistema da Apple, você precisa ter o hardware deles. Deixa eu ver que eu não estou vendo. Ele escreveu no chat? Do Zoom. Eu me perdi aqui na tela. Agora apareceu a tela. Ué. Nossa, mas meu chat não está aparecendo nada ali. Coisas do Zoom. Tá. Desculpe, o que ele escreveu lá, Thiago? Ele escreveu a Apple. Porque daí você precisa ter o hardware dele. A Apple, e notem, como aí começa a acontecer assim, o aprisionamento do hardware gera o aprisionamento do software que volta para o aprisionamento do hardware, né? Pessoas que usam Apple têm que usar, praticamente vira tudo Apple, né? Tem que ser o hardware tem que ser Apple, e aí o sistema operacional tem que ser Apple, em alguns casos, inclusive alguns dos aplicativos tem que ser Apple e assim por diante. Né? Mas eu acho que tem coisas bem mais simples do que essas, e a gente está pensando aqui muito em sistema, em tecnologia de informação, mais pensando em computador né, enfim, computador e software para computador, tá? Mas isso serve para outras coisas. Você compra, por exemplo, uma bicicleta, né? E depois você tem uma bicicleta de uma determinada marca, na hora de comprar o acessório, você vai notar que só o acessório daquela mesma marca você consegue utilizar, porque eles fizeram uma malandragem ali no projeto, né? Que, enfim, se você for usar um outro, você tem que fazer alguma improvisação, alguma adaptação, né?
inclusive, em alguns casos se fala aí em aprisionamento em função de peças adicionais, né? Você tem o teu produto básico, é uma configuração de um determinado fabricante, e isso te leva a usar que todos os acessórios também acabem sendo, né? Legal. E o aprisionamento de serviços? Quem tem um exemplo aí de um aprisionamento em função de serviço? Gente, não deixa só o Thiago falar aí, vai lá. Gabriela, Renan, o Matheus deve estar sem microfone, né? O que vocês acham, por exemplo, do Gmail? Né? Depois que você tem uma conta de e-mail com a Google, tá? Ou com qualquer outro fornecedor, fica difícil você trocar. Né? Fica difícil você decidir, olha, a partir de agora eu não quero mais usar essa conta de e-mail, vou usar uma outra. Dá para fazer? Claro que dá. Mas vocês já experimentaram trocar e-mail e mandar para as pessoas um e-mail dizendo assim, olha, aquele e-mail antigo não funciona mais. Vocês acham que vai funcionar? Né? O que alguém que recebe um e-mail teu dizendo que o e-mail antigo não funciona mais vai poder fazer? Né? Na maior parte dos casos, a hora que ela precisar mandar um e-mail para você, ela vai procurar o seu nome lá no software de e-mail dela, e aí já vai aparecer um e-mail lá, e ela vai assumir que aquele ali é o que vale. Né? A maior parte desses programas de e-mail nem tem como você apagar a memória, né? De modo que ele esqueça completamente um endereço de e-mail que já não está mais em uso. Então, a tendência é que você acabe, ao mudar de e-mail, você acabe tendo depois transtornos, né? De repente, de alguém tentar entrar em contato com você e não conseguir. Né? Então, e isso vai ser considerado um aprisionamento em função do serviço. Eles estão prestando um serviço de internet, de fornecimento de provedor de e-mail, e você está prisioneiro desse serviço. Você até começa um outro, mas fica usando esse em paralelo. Você vai ficar usando 2 e-mails em paralelo, você gerou para você um custo adicional que você pondera, né? Será que vale a pena eu assumir esse custo e ficar 2 anos com um e-mail em paralelo, né? Até eu conseguir migrar completamente? Né? Em alguns casos, principalmente naqueles casos em que a gente tinha um e-mail que era pago, no passado a gente pagava para ter uma conta de e-mail, né? Talvez o custo de troca fosse menor do que esse custo de se manter pagando. Mas agora que a gente tem e-mails gratuitos, a maior parte dos e-mails são gratuitos, se você mudar de um e-mail para o outro, acaba sendo um custo relativamente elevado. Aliás, passa a ser um custo menor, talvez gerenciar 2 ou 3 contas de e-mail, mas tem um custo adicional que as pessoas devem levar em consideração, e eu acho que levam em consideração ao decidir ter mais do que uma conta de e-mail. Vai, vamos adiante. O celular, né, também é Diga lá. Um aprisionamento em serviço. Número de celular, porque sim, você vai lá, contrata o serviço de uma operadora, né? Você vai lá receber um número e, de acordo com o tempo, você vai espalhando esse número, né? Pro pessoal. Só que, se você for para outra operadora, vai ter que escolher outro número. Agora não, né? Até Nos últimos anos você pode levar teu número, mas antigamente era assim. Mas, né? Antigamente ainda tinha muito disso ainda. Você acabava perdendo o teu número antigo e tinha que tirar um novo. Então, querendo ou não, você ficava meio preso nisso. E esse é um tremendo aprisionamento, né? Foi justamente tentando reduzir esse aprisionamento que surgiu uma legislação no Brasil que dizia, olha, o número telefônico é do cliente. Se ele quiser mudar de uma operadora para outra, a operadora tem que passar esse número junto, tem que abrir mão desse número e entregar esse número para outra operadora, né? E o que se imaginava é que isso ia reduzir o custo de troca. E realmente reduz, mas não elimina o custo de troca. E mesmo nesse caso, para você deixar de ser cliente de uma operadora e ser cliente de uma outra, você vai ter que prospectar um novo fornecedor, você vai ter que ir lá conversar com eles, entender qual é a proposta deles, quais são os planos que eles têm, avaliar se esses planos são melhores que os planos atuais. Muitas vezes a gente vai adiando isso simplesmente porque a gente tem tanta coisa para fazer na vida já, que a última coisa que a gente quer ainda tem que ficar correndo atrás de uma operadora de telefonia, né? Para mudar de operadora. Então, às vezes, até o sapato velho está incomodando, está furado, mas você sabe onde que é o furo. E você diz, eu vou segurar mais um pouquinho. E dessa forma, às vezes, vai 2, 3 anos, né? Você não está completamente satisfeito, mas, ao mesmo tempo, não está tão insatisfeito a ponto de vencer esse custo de troca que é elevado. Outro aspecto interessante aqui da nossa discussão aqui de valor para o cliente, né, e principalmente nessa lógica de produtos de informação, é o que eu dou nesse exemplo aí, ó, desse slide, né? Michele trabalha na redação de uma rádio, onde usa um editor de texto a maior parte do tempo e tem a necessidade ocasional de uma planilha eletrônica. Alexandre é diretor de uma empresa de informática e usa uma planilha com frequência para apurar os custos produtivos e calcular impostos.
o uso do editor de texto é restrito. Em outras palavras, um deles usa muito um produto e pouco o outro, e o outro usa muito o outro produto e pouco... Enrolei tudo aqui, mas vocês entenderam. Tá? Eu montei uma planilhazinha ali, dizendo mais ou menos qual seria o valor, a percepção de valor do editor de textos e da planilha para Michele e para o Alexandre. A Michele valoriza mais o editor de texto e menos a planilha. E o Alexandre valoriza mais a planilha e menos o editor de texto. Aí vocês, como, né, donos da Microsoft, têm que decidir por quanto vocês vão vender o editor de texto e por quanto vocês vão vender a planilha eletrônica. Qual seria o melhor valor? Por quanto vocês acham que eu tenho que vender o editor de texto se eu quiser vender tanto para o Alexandre como para a Michele? Se eu vender por cento, o Thiago falou ali 100 e o Renan falou 120. Né? Se eu vender por 120 o editor de texto, a Michele compra, mas o Alexandre não compra. Se eu vender por 100 o editor de texto e a planilha, os dois compram. Eu só tenho um problema. A Michele ficou muito satisfeita. Ela pagou, pagou R$20 a menos do que ela estaria disposta a pagar. O que o senhor Bill Gates, né, que talvez não seja um gênio da informática, mas é um gênio do marketing, fez? Ele disse o seguinte: eu não vou vender o editor de textos e a planilha eletrônica separada para esses caras, eu vou vender os dois juntos. Porque se eu vender eles separados, eu vou ter que vender por R$100 cada um, para o Alexandre e para a Michele. Em outras palavras, eu vou ganhar R$200 da Michele, R$200 do Alexandre, R$400. Se eu empacotar, se eu fizer um bundle, né, se eu enfardar, se eu colocar junto, se eu criar um pacote Office, né? Eu deixar de chamar de editor de texto e planilha eletrônica e chamar isso aí de pacote Office, eu vendo o editor de texto e a planilha eletrônica juntas, e daí eu posso vender por quanto de modo que os dois comprem. Estou vendo que vocês estão escrevendo lá, gente. Vai dar para a gente fazer melhor do que levar em consideração o preço mais baixo. Não preciso falar em preço intermediário, gente. Pense o seguinte: se a Michele pagaria 120 pelo editor de texto e 100 pela planilha, quanto que ela paga pelos dois? 220. E o Alexandre, se ele pagaria 100 pelo processador, pelo editor de texto e 120 pela planilha, quanto que ele pagaria pelos dois? Escrevam lá de novo. Eu quero ver o númerozinho ali na minha tela. 220 também. Né? Em outras palavras, se eu vender o pacote Office, eu posso vender esse pacote Office por 220 e, ao vender um pacote Office para a Michele e outro para o Alexandre, eu ganho 440. Percebe? 440 é melhor que 400. Lembra que era o que eu ia conseguir se eu tivesse que vender separados. Tá? Então, colocar tudo, fazer essa venda casada, né? Você sabe que venda casada é proibido, né? Mas para a informática é difícil você realmente caracterizar que é uma venda casada. Tá? Provavelmente a empresa pode dizer assim: não, são dois produtos realmente complementares, eu consigo, né, a pessoa consegue fazer uma coisa no editor de texto e mandar para dentro da planilha e vice-versa, são produtos que precisam ser vendidos. Não é que precisam, mas faz muito sentido vender eles juntos. Por isso eu até todo mundo está dando desconto, ele venderia separado por um preço que ninguém ia comprar nenhum nem outro. Eu vendo tudo junto, que eu quero que as pessoas usem esses dois produtos de uma forma integrada. E ao vender por 220, ele maximiza o retorno dele. Né? Perceberam? A venda de computador, né, também. Fraco, gente. O homem era... Né, ele tinha uma visão que muitos outros talvez não tenham tido, mas dá para a gente aprender com ele algumas coisas. Em alguns casos, talvez ele não queira fazer exatamente da forma como a Microsoft fez ou faz, né? Mas ainda assim tem muito ensinamento, aí tem muita coisa a ser aprendida, né? Que a gente pode usar dentro daquilo que a gente considera ético e aceitável. O exemplo disso também é a venda do sistema operacional junto com o computador. Desculpe, não entendi qual que é a questão do sistema operacional? Venda do sistema operacional junto com o computador. Você até pode pedir o ressarcimento do valor da licença, né? Mas muita gente vai lá e compra o computador já com o Windows instalado. Exatamente. Você sabe que tinha uma época que a Microsoft, de novo, por isso que eu tenho uma certa bronca aqui, você deve notar que eu uso a Microsoft, porque eu acho que eles são muito agressivos, ou foram muito agressivos em muitos momentos da forma como eles comercializavam. Na maior parte dos casos, não fizeram nada ilegal, em outros casos até fizeram algo que foi considerado ilegal depois e tiveram que fazer algum ajuste de conduta. Né? Por exemplo, uma das práticas da Microsoft era chegar para os fabricantes de hardware
e dizer para eles, olha, o negócio é o seguinte, você quer comprar, os teus clientes vão comprar o seu computador se tiver o Windows aí dentro, eles não vão querer um computador sem software, porque se eles tiverem que comprar o Windows de mim diretamente, vai custar muito mais caro. Então, faz mais sentido você já colocar o Windows, o sistema operacional, como parte do teu pacote, né? Então, eu vou te fazer um preço promocional. Eu te vendo mais barato. Te vendo até pela metade do preço que o cliente ia pagar, né, se comprasse de mim. Desse modo, você pode até... Os valores aqui eu não sei quais eram, tá? Mas só para a gente poder fazer uma análise aqui, né? Então, eu te vendo pela metade do preço. Depois você pode até colocar algum lucro em cima disso, porque se o cliente tivesse que vir comprar de mim, ficaria muito mais caro para ele. Só que é o seguinte, eu não vou vender para você a quantidade de Windows que você quiser comprar. Eu vou te vender a quantidade de Windows que você precisa para todos os computadores que você produzir. Então, se você vai produzir 1 milhão de computadores, eu te vendo 1 milhão de cópias do Windows. E aí é uma estratégia, né, agressiva, né? Porque muita empresa era obrigada a comprar Windows e talvez o cliente nem sequer tivesse a intenção de colocar o Windows dentro do seu computador. Tá? Acabava colocando, simplesmente ficando com ele que já estava lá. Né? Vamos adiante. Eu acho que só tenho mais 2 slides aqui, agora são já algumas considerações finais. Né? Em alguns casos, pequenos custos de troca para o consumidor podem ser responsáveis por grandes barreiras de entrada a novos concorrentes do mercado. Né? Então, tem que pensar nesse aprisionamento aí, como baseado esse aprisionamento baseado na informação, como sendo, ainda assim, um aprisionamento muito durável, tá? Porque, afinal de contas, equipamentos até se desgastam, né? E ocasionam aí redução do custo de troca. Quando você tem o equipamento tá velho, você vai trocar ele por outro, você pode até optar por um outro fornecedor, né? Mas bancos de dados especializados, por exemplo, ou um sistema operacional e assim por diante, ele persiste e cresce. Então, depois que você já tem aquele sistema operacional, a tua tendência é continuar com ele, né? E, por fim, algumas reflexões aqui, né? Primeiro, que nós não nascemos aprisionados, né? A gente vai ficando aprisionados das escolhas que a gente vai fazendo, das decisões que a gente vai tomando, né? Eu coloquei ali que as decisões tomadas no passado são como se fossem fantasmas que assombram continuamente as escolhas atuais que a gente tem. Né? E eu tenho uma última pergunta para vocês, né? Uma pergunta para reflexão. Se esses retornos crescentes que fazem com que algumas empresas sejam tão bem-sucedidas nesse mercado de informação, se eles significam que a gente vai ficar cada vez mais e para sempre à mercê de alguns poucos vencedores. O que é que vocês acham? Mas essa é para refletir um pouquinho, né? E a gente pode continuar debatendo lá no fórum do Moodle. Eu vou dar aí para vocês 5 minutinhos para vocês tomarem um café e daí já nos encontramos lá com algumas perguntas sobre esse capítulo 11. Beleza?